Olá, pessoal, boa noite a todas, todos e todes. Eu me chamo Tamires Belo de Jesus e hoje vou mediar a live intitulada Vozes de Educadoras Matemáticas Negras que visibilizam histórias de mulheres em suas pesquisas. Então, estarei ao lado da Juliana Coutinho e da Carolina Salviano para esse bate-papo de hoje à noite. E antes da gente iniciar, eu gostaria de agradecer à Diretoria de Acessibilidade da UFRJ, na presença das três intérpretes, a Tamires, a Tereza e a Thaís, que vão fazer a interpretação nesta noite. E eu sou aluna do PEMAT, doutorado, e estarei representando o Mathematic Queen na mediação desta mesa. Eu sou uma mulher negra, de cabelos crespos, castanhos, olhos também castanhos. Estou utilizando um óculos marrom, uma blusa preta. Estou aqui dentro do meu quarto de estudos. Aqui atrás de mim, à minha direita, tem um armário branco. Lá atrás, uma bicicleta pendurada num suporte na parede. E mais atrás, uma cortina na cor branca. Vou passar a palavra primeiro para a Carolina e depois para a Juliana, para elas primeiro fazerem uma apresentação e em seguida a gente dá início às palavras. Então, Carolina, por favor. Oi, eu sou a Carolina, eu sou mulher negra, estou no meu quarto nesse momento. Eu acabei de terminar o mestrado, acabei não, né, em 2020, parece que foi ontem. Eu defendi a minha tese na área de feminismo, né, de gênero, e eu estou bem animada para essa live. Atualmente eu sou professora na rede de Maricá e em escolas particulares. Meu cabelo é castanho, eu estou sem óculos, embora eu use. Eu estou de preto e atrás tem um guarda-roupa. Olá, meu nome é Juliana Coutinho, eu sou uma mulher negra de cabelos crespos e curtos, meus olhos são castanhos escuros, eu estou com uma blusa um pouco estampada em tons laranjas e bege, laranja e bege. Atrás de mim, eu estou na minha sala e atrás de mim tem uma parede de pedras. Eu vou falar um pouquinho sobre a minha pesquisa, que também discute questões raciais e de gênero, e eu estou muito feliz de participar dessa live, porque penso que esse é um assunto extremamente necessário para se discutir, principalmente dentro da academia, dentro da universidade. Bom, antes de passar a palavra para a Carolina novamente, gostaria de agradecer e dizer que é um prazer também estar mediando esta mesa e olhar para a tela do computador e me deparar com mulheres negras lindas é um motivo enquanto uma mulher negra de muita representatividade. Então, eu estou muito feliz em poder participar dessa conversa e que nós tenhamos um ótimo bate-papo esta noite. Então, Carolina, por favor, a palavra é toda sua. Eu defendi a minha dissertação em 11 de setembro de 2020 e essa dissertação ela foi muito minha, né? Eu fui orientada pelo Vitor e pelo Ulisses. Ela foi muito minha no sentido de que foi alguma coisa que havia me incomodado. E aí eu coloquei aqui bem formalzinho, mas eu não pretendo seguir tudo, mas eu coloquei bem a minha apresentação da defesa, só para a gente ter uma base. Aí aqui é a visão geral, né, da minha dissertação, e ela, se vocês repararem, ela foge do padrão, né? Ela vai fugir do padrão porque ela vem com uma outra linguagem, ela foi uma narrativa, e até os títulos, né, dos capítulos são diferentes. Então, ela começa ali para início de conversa, e como eu falei, essa dissertação foi muito minha. Ela surgiu de uma coisa muito minha. Quando eu cheguei no PEMAT, eu cheguei querendo falar de outro assunto. Eu cheguei querendo falar de análise na reta, eu queria falar de análise na graduação, eu queria falar de qualquer coisa menos gênero. Só que eu não estava me encontrando. Eu passei ali o primeiro ano mudando. E aí eu ia para análise, aí depois eu falei, não, eu vou falar da análise na graduação, não, análise no mestrado. Só que um dia na academia, eu conversando com os meus amigos, né, de academia, eu falei que eu era professora de matemática. E aí um professor da academia virou para mim e falou assim,
É o quê? Você é professora de matemática? E aí, naquele momento, eu me senti muito mal. E nesse momento me deu um estalo. E aí ele começou a falar, não, mas você não tem jeito de professora de matemática. Normalmente, professor de matemática é tudo homem. Você não leva jeito nenhum para ser de matemática. Como assim? E aí começaram a me zoar, começaram a debochar da minha cara. E naquele momento eu já fiquei, gente, como assim? Como eu nunca parei para pensar nisso? E nesse momento foi um estalo na minha vida. Esse dia na academia foi um dia que mudou a minha vida e mudou a história da minha dissertação, né? Porque antes eu queria falar de análise e aí eu mudei para gênero. E falei, é isso, é sobre isso que eu quero falar. E então, a minha dissertação, ela surgiu de um incômodo pessoal. E a partir disso, eu falei, não, é nesse caminho que eu quero seguir e é nisso que eu vou até o fim. E o objetivo da minha dissertação foi compreender acerca de situações de mulheres, mulheres como eu, mulheres negras, e eu também abri para mulheres brancas também, no ambiente acadêmico e no ambiente profissional. E a partir disso, eu comecei a avaliar o meu percurso, a minha trajetória, e comecei a ver discursos que eu naturalizei por muitos anos. E eu vi que eu não posso naturalizar isso, que eu não posso deixar isso acontecer, que eu não posso seguir achando que isso é normal. Então, na minha dissertação, eu analiso discursos, né, a partir de vivências de professores na matemática, de professores na graduação, e aí eu peguei vários professores e analisei. E aí os objetivos específicos, e esse objetivo específico foi até interessante, porque no início ele estava totalmente ao contrário disso, sabe? Aquele A ali, ouvir vozes, antes estava dar vozes. E aí eu conversando com os meus orientadores, eles falaram, mas dar vozes? Né? A gente não dá voz a ninguém, né? A gente permite ouvir, sabe? Eu vou ouvir as vozes. E aí esse primeiro foi o que mais me impactou. Eu não preciso dar voz a ninguém, eu preciso ouvir. Então, eu ouvi vozes de mulheres, né, de professores na matemática, a partir de experiências delas. A partir daí, eu narrei essas experiências, e foi bem interessante, lá na frente vocês vão ver. É um trabalho, assim, que, gente, eu sou muito apaixonada. E aí eu entendi as relações de gênero, né? Capturei os enunciados. É lógico que não tinha como eu trazer todos os enunciados, porque senão vai ficar muito grande. E daí, antes de eu chegar nessa narrativa, eu parti do eixo da colonialidade, né? E eu falei da colonialidade de poder, saber, do ser, e é de gênero. Poder, saber e ser, eu acredito que a galera do PEMAT já ouviu bastante, porque eu conheci no PEMAT. Antes do PEMAT, eu nunca havia ouvido falar sobre isso. E aí cheguei no PEMAT, comecei a ouvir falar sobre isso e tal, poder, saber, ser, e pesquisando, eu vi que também tinha colonialidade de gênero. E foi o máximo, porque foi um trabalho assim que eu gostei muito de fazer. E cheguei nos feminismos decoloniais. É lógico, gente, que é um trabalho extenso, né? Eu não vou ficar aqui falando tópico por tópico, senão eu vou ficar aqui um tempão. Depois, se vocês quiserem, podem me chamar também, que eu adoro conversar sobre isso. E eu falei a partir de Lugones. Foi bem legal, porque os meus orientadores não conheciam, né? E eles passaram a conhecer sobre isso, foi bem legal. E aí, só passando, como é que funcionou a minha dissertação? Eu parti de entrevistas semi-estruturadas. Eu tinha lá algumas perguntas, né? A primeira parte era com a intenção de deixar as mulheres bem à vontade, bem confortável com a entrevista. E a segunda parte, eu já queria conhecer a trajetória. Só que essa entrevista, ela não tinha uma ordem, ela não tinha uma sequência. Eu deixei as mulheres irem falando da maneira como elas estavam se sentindo confortável. Algumas começaram contando desde quando eram pequenas. Outras já fizeram ao contrário, começaram a contar de hoje e foram voltando. E essa última parte foi aquela parte da entrevista que eu tinha a intenção de chegar no meu objetivo. E uma curiosidade muito importante foi que das 6 entrevistas que eu fiz, em nenhuma eu precisei chegar nessa última parte, porque em todas as mulheres foram direto, sabe? Eu não precisei ficar conduzindo ninguém, porque elas já foram direto. Isso foi bem interessante. Elas já foram encaminhadas aos meus objetivos.
eu entrevistei 6 mulheres e eu precisei trocar nomes, porque algumas são conhecidas e tal. E como foi uma entrevista bem à vontade, né? Como elas se sentiram bem à vontade, elas acabaram contando nomes e tal, e eu achei conveniente não expor, né? Não expor essas mulheres e tal. E então eu troquei nomes, e aí vocês vão perceber que eu coloquei nomes de personagens do Harry Potter, e sempre tem uma intenção por trás disso. Quem entende vai conseguir associar. Molly. A Molly foi a primeira mulher que eu entrevistei. Ela é uma mulher, ela é uma pedagoga, ela trabalha em um colégio federal do Rio, só que ela dá aula para crianças do Fundamental 1. E ela é especialista em matemática. Ela me contou que logo assim que ela chegou na graduação, ela foi fazer uma universidade aqui do Rio, quase que eu falou o nome, e aí ela contou para mim que logo assim que ela chegou na graduação, o diretor do curso já perguntou assim para ela: o que você está fazendo aqui? Eu não sei o que vocês estão fazendo aqui se vocês já são professores. E aí ele começou a dar um discurso, até coloquei um pedacinho aí, desfazendo do curso, sabe? Colocando que eles iriam continuar sendo professores dos anos iniciais e que não ia mudar nada. Eles começaram a desqualificar. E ela me contou que logo no primeiro dia de curso ela já tomou um baque. Ela ficou, gente, como assim? E ela até colocou essa frase, que eu até coloquei em negrito, achar que quem não sabe nada é professor dos anos iniciais. E aí eu parei para pensar o quanto, às vezes, até eu, sabe? Porque a gente vai se desconstruindo todos os dias. Até eu, às vezes, uso um discurso e depois eu paro e penso, gente, como assim? E quantas vezes a gente ouve pessoas falarem, não, mas é professor de Fundamental 1, né? Professor de infantil. E aí ela me conta que ela é uma professora, ela é mãe, ela é casada, e ela começou a me contar as dificuldades que ela enfrentou, né? Porque o marido dela, ele podia fazer tudo, ele podia estudar, ele tinha tempo para tudo, mas ela ficava muito ocupada com tudo. Além dela ter o trabalho, ela também tinha os afazeres de casa. E aí ela me contou sobre essa disputa, sabe? Que não é uma coisa igual. E aí eu já vou passando, porque senão eu vou ficar aqui contando até amanhã de manhã. E aí ela foi e me contou que na escola que ela trabalha, ela é professora de matemática. Ela é especialista para as séries iniciais ali, sabe? Primeiro ano, segundo ano. E ela fala que nessa posição, né, de professora de matemática, ela já ouviu diversas vezes que nem todo mundo ali vai ter condições de aprender matemática. Ela já ouviu ali diversas vezes que ela não tem capacidade de ser professora de matemática. E aí, essa entrevista foi até interessante, que ela me perguntou assim, Carol, não é possível. Será que eu estou no lugar errado? Eu já pensei em fazer matemática. Eu não posso fazer matemática? Uma professora, uma mulher, falou isso para mim. E eu fiquei pensando, gente, como assim? Eu não posso ser professora de matemática? A Gina, ela é uma mulher, né, também. A Gina é uma mulher branca, ela é licenciada e ela é mestrando em matemática. Eu acredito até que ela já terminou. E ela trabalha em uma escola, um curso preparatório. Essa entrevista foi bem interessante, porque a Gina, ela, logo de início, ela se identificou como não feminista. Ela disse que ela não acredita no feminismo e logo de início ela já deixou isso bem exposto. Não, eu não acredito, eu não acredito que eu preciso de um nome. E aí eu parei e pensei, gente, como assim? A gente não precisa de um nome, sabe? O nome ele serve para identificar, sabe? A gente não precisa de um nome. E logo de início ela já deixou isso para mim, evidente. Não, eu não sou feminista. E a partir daí ela começou a me contar que logo assim que ela chegou na escola, né? Na escola normal, ela fez curso normal, ela sempre ouvia os professores falarem que ela era boa em matemática. Só que ela sempre ouviu dos professores que ela era boa em matemática, mas que não era para ela ser matemática, sabe? Que ela era boa em matemática, mas ela não era para fazer matemática. A Gina, ela me contou a vida dela inteira, né? E aí ela me contou o seguinte, que
quando ela escolheu fazer matemática, ela ouviu do pai que ela ia ficar pobre. E aí, mulheres como eu, né, como a Juliana, quantas vezes nós já ouvimos que nós vamos ficar pobres, sabe? Quando eu escolhi fazer matemática, os meus primos viraram e zombaram da minha cara, falando que eu ia ficar pobre a vida inteira, que eu estava desperdiçando a minha inteligência fazendo matemática. Olha como as coisas são, sabe? E a Gina também ouviu isso. A Gina, aí eu coloquei a parte, né, do nome feminista, que ela não aceita e tal. A Gina, embora ela se reconheça como mulher, embora ela reconheça as dificuldades que ela passa sendo mulher na matemática, ela não se reconhece como uma feminista. A terceira foi a Mara. A Mara, ela também é uma mulher, ela é licenciada em matemática, ela terminou o mestrado agora, até recente, e ela trabalha em uma escola municipal. A entrevista da Mara, me marcou bastante, porque a Mara, ela veio de uma família de professores. Ela, desde criança, ela lida ali com os pais professores, com os avós professores, todo mundo é professor na família. E a Gina, a todo instante, ela defendeu um discurso de vocação, de que para ser professor, eu preciso ter uma vocação. E aí, a partir dessa entrevista, eu fiquei pensando, gente, como assim uma vocação? Quando eu levo para a vocação, eu estou desqualificando a nossa profissão. Eu estou dizendo que eu vou passar por tudo, eu serei uma pessoa que não será valorizada, desvalorizada por todos, mas eu vou aceitar porque é vocação. E a Mara, ela defendeu isso durante a entrevista inteira, que ela estava ali por vocação, e que para ser professor, você precisa de vocação. E Miguel Arroyo até fala sobre isso, né? E tem uma outra fala da Mara, que é interessante, que ela fala sobre roupa. Ela fala sobre roupa e ela fala que ela nunca sofreu assédio na escola porque ela coloca roupas decentes, porque ela não coloca uma roupa que abre espaço para sofrer assédio. Como assim? Eu preciso cuidar da minha roupa para eu não sofrer um assédio? E ela defende isso. A Mara foi uma entrevista bem interessante, que por ser a entrevistando, assim, a entrevistadora, eu fiquei, ai meu Deus, mas deu certo. E aí eu coloquei, sobre o cuidado que ela falou sobre a roupa, né? Que ela não pode colocar qualquer roupa e que para sair na rua ela precisa ter cuidado com a roupa, porque senão ela vai sofrer um assédio. Ela, em sala de aula, ela não pode colocar qualquer roupa, senão ela vai ser assediada. E que os alunos respeitavam ela porque ela se portava, porque ela tinha uma roupa legal. E olha os absurdos, gente. Aqui eu coloquei falas de nós mulheres. Olha as nossas falas. Hermione. Hermione foi uma menina que está no 5º período da graduação. E ela, assim, eu fiquei bem feliz, porque ela já está envolvida com esses projetos, né, de meninas na matemática. Ela até trabalha, eu já até falo o nome, gente. Ela trabalha com um projeto onde leva meninas para o IMPA, viaja com as meninas. E a Gina, embora... A Gina não, a Hermione. E a Hermione, embora ela seja mais nova do que as outras, a Hermione, ela já se decidiu que ela vai se posicionar. Ela falou, não, eu me posiciono para defender a mulher, eu não aceito esses discursos, embora às vezes a gente também fale, né? Porque às vezes a gente também fala alguma coisa errada, só que dia após dia a gente vem se desconstruindo, dia após dia a gente vem aprendendo, mas ela já se coloca numa posição de que ela vai defender a mulher, sabe? E foi bem interessante. Foi uma das entrevistas. E ela também me contou sobre uma situação na escola, onde ela queria fazer uma prova, Olimpíada de Matemática, e ela não foi escolhida, ela foi escolhida para geografia. E quantas vezes, né, nós somos rotuladas? As pessoas rotulam nós mulheres como de humanas,
Não, porque você precisa ser boa em artes, você precisa ser boa em geografia, mas matemática não, matemática é coisa de meninos. E parando para pensar o quanto nós sofremos isso desde a infância, né? Muito é valorizado de que nós devemos ser boas em arte, sabe? De que devemos ser delicadas, sentar direito. Enquanto aos meninos, ninguém cobra nada. E a Hermione, ela fala que esse episódio, né, da prova, e ela conta que ela foi colocada para fazer prova de geografia e ela não foi boa, porque ela era boa em matemática. E a pessoa que foi colocada para fazer a prova de matemática não foi bom. E aí ela conta que esse episódio marcou muito a história dela. E levando isso para a escola, né, ali no final do ensino médio, eu acredito que não só eu, mas eu acredito que a Juliana também, várias outras, foram desmotivadas, né, a seguir esse caminho. Eu fui muito desmotivada. Você vai virar professora de matemática, por que não português, sabe? E isso acontece até hoje. A Hermione, ela defende, né, como eu falei, ela já se posiciona e ela fala uma coisa muito importante. Ela fala o seguinte, ó, não tem como não se colocar nessa posição de luta pela igualdade de gênero em todas as situações e para todas as mulheres. E é isso, gente. O feminismo ele precisa ser para todas as mulheres. Eu preciso garantir para todas. A Rose, tá acabando, gente, é noite. A Rose, ela é doutora em engenharia por uma universidade aqui do Rio de Janeiro e ela trabalha em uma escola particular, em uma universidade particular e uma universidade pública daqui do Rio de Janeiro. Né? A Rose, assim como a Mara, ela defende algumas coisas que, como mulher, como professora de matemática, eu não aceito. Ela defende que você não precisa do feminismo. Ela defende que você não precisa lutar por isso, que tem coisas mais importantes para você lutar. E parando para pensar, que coisas, sabe? Por que eu não posso lutar pelo feminismo? Por que eu não posso lutar por isso e lutar pelo outro também? Sabe? Tem espaço. E aí ela fala que tem preconceito em todas as etapas e tal, e quando chega nessa parte do feminismo, ela não defende. Doeu muito, gente. E ela, como a Mara, ela também defende que o magistério é uma vocação, que é uma missão, e aí ela defende muito que isso é uma missão, que você já nasceu para isso, e que quando Deus escolhe, você precisa seguir esse caminho, sabe? Ela leva muito para o lado de vocação. E até quando a gente pensar em vocação, vai desqualificar a nossa profissão, sabe? Porque se é a vocação, você pode passar por tudo. Você pode passar por tudo, porque a vocação você vai continuar. Até quando, sabe? Eu não sei vocês, mas falar isso já me causa uma revolta. E aí ela conta que ela sofreu muito sendo mulher na graduação, e ela conta que ela ouviu muito isso, ó, você tinha que estar em um lugar onde você não pensasse. Olha que fala dura, sabe? Aqui não é para você, você tinha que fazer uma coisa que... Olha aqui como ela fala, ó, você tinha que fazer psicologia, uma sociologia, algo que não raciocinasse. Ela ouviu isso, ela como mulher ouviu isso. E por último, foi a Leia. A Leia, ela é uma doutora em engenharia, ela trabalha em uma universidade aqui do Rio, uma universidade grande, e ela foi uma entrevista assim, que me marcou bastante, apesar que todas marcaram, né? Mas essa principalmente. E essa foi uma entrevista que eu precisei fazer 2 perguntas. Eu só precisei perguntar, oi, como você está? Você pode me contar um pouco da sua trajetória? E ela levou a entrevista toda, porque ela queria falar. Ela precisava ser ouvida, sabe? Ela só queria falar. Não teve muita dificuldade. E eu vi o quanto nós precisamos falar, o quanto eu, Carol, preciso ouvir as pessoas que estão ao meu redor. Sabe? Eu não preciso ficar num debate, eu preciso ouvir essas pessoas. E essa entrevista me marcou bastante, porque ela ficou durante 1 hora e 40 minutos falando, abrindo o coração para mim, sabe? E
parando para pensar, quantas vezes eu ouço, sabe? Eu paro para ouvir as pessoas que estão ao meu lado, eu paro para ouvir outras mulheres, sabe? Isso mudou. Tanto que hoje eu já penso assim, gente, eu tenho que ouvir as pessoas que estão ao meu redor, eu tenho que ouvir as mulheres. E ela me conta que desde pequena ela tinha facilidade de matemática, ela queria ser professora, mas ela já ouviu do pai que se ela fosse professora, ela ia ser pobre e ia continuar sendo pobre. Olha a desvalorização da nossa profissão. E essa entrevista foi muito marcante, porque ela falou coisas que me tocaram e que eu parei e pensei, gente, às vezes eu penso isso. Ela me conta que, às vezes, para ela ir trabalhar, ela ia de calça, ela ia com uma roupa bem masculina para não parecer menina, sabe? Para não parecer feminina, porque ela tinha medo de o fato dela se parecer feminina, que as pessoas não fossem levar ela a sério. Então ela se vestia de uma forma bem masculina, para as pessoas levarem ela a sério. Ela tinha medo que se ela colocasse um vestido, as pessoas achassem ela fútil, sabe? E parando para pensar, nós mulheres, às vezes a gente deixa de colocar uma roupa para trabalhar, eu mesma, por vezes, né, agora não mais, eu pensei, não, se eu colocar essa roupa e for trabalhar, vão achar que eu sou muito nova, vão achar que eu sou muito feminina, sabe? E ela me conta isso, quando ela me contou assim, na hora, já me chocou, porque isso acontecia comigo às vezes também. Esse medo de parecer feminina demais, sabe? E aí ela conta que hoje em dia não. Hoje em dia ela não se importa mais, ela já coloca um vestido, ela já coloca a maquiagem quando ela quer, sabe? Ela não se importa mais. E aí ela me conta que lá na universidade que ela trabalha, as pessoas não levam ela a sério. Eles acham que nenhuma mulher lá é matemática, que por mais que ela seja doutora em matemática, ela fez matemática pura, que por mais que ela tenha todos os artigos, por mais que ela tenha um desenvolvimento acadêmico, as pessoas não levam ela a sério, sabe? As pessoas levam um homem a sério e ela não. E tem uma fala muito importante que é açaí, que eu vou até levar um pouquinho mais de tempo, porque me chocou bastante. Ela fala que eles estavam discutindo um currículo mais light para os alunos de biologia, né? Até que um diretor, né, um coordenador de curso, virou, né, na reunião e falou que a biologia precisava de uma matemática mais fácil, uma matemática para mulheres. Choca, né? Uma matemática mais fácil, uma matemática para mulheres. E aí ela conta que todo mundo começou a rir. E depois as pessoas ficaram, não, porque ele é homem, sabe como ele é, né? Ele é brincalhão. E quantas vezes nós naturalizamos essas falas? Ah, não, porque ele falou, ele é só um idiota, deixa pra lá, sabe? E ela fala que todo mundo naturalizou essa fala no meio da reunião, todo mundo começou a rir. E ela foi a única que perguntou, ah, o que é isso? Como assim? E aí ela conta que ela abriu lá uma queixa e tal, e fez ele se retratar. Mas, enfim, quantas piadas os homens usam e todo mundo ri, sabe? E às vezes mulheres riem também. E ela, como uma mulher branca, ela se reconhece, né, numa posição de privilégio. Isso é bem interessante, né, o privilégio em relação às negras. Mas ela conta que hoje o modo como ela pensa mudou a maneira de como ela era tratada, sabe? Mudou a maneira de como ela se sentia. E foi bem interessante essa entrevista. E aí, no final, eu já fecho, né? Já vou fechar, que eu já estou falando horrores. E aí eu uno essas narrativas, né? Até hoje, nós sofremos com as consequências da colonização, né? Porque desde sempre nós temos um padrão de homem hétero, branco, sabe? E até hoje nós mulheres negras, pobres, da Baixada, a gente tenta se colocar nesses lugares e é difícil a gente quebrar a barreira. É muito difícil. Eu, como mulher negra da Baixada, é difícil, sabe? Eu sinto que eu não tenho
as mesmas portas abertas que outras mulheres, sabe? É bem difícil. Então, nós necessitamos dessa luta constante, dessa luta que precisa ser coletiva, sabe? De mulheres, de todas as mulheres. A gente não precisa tentar se encaixar nesse padrão, até porque eu não vou me encaixar nesse padrão. E essa mulher que um dia foi invisibilizada, que às vezes é invisibilizada, ela precisa ter voz, sabe? A gente precisa falar e as pessoas precisam ouvir, sabe? E a gente não pode esquecer que precisamos uma das outras. E para fechar, o meu trabalho ele foi uma porta, né? Só foi uma janelinha, na verdade, e eu espero que o meu trabalho, eu já divulgo ele aberto, e eu espero que vocês tenham gostado também, e eu espero que ele também instigue vocês, né, a discussões, sabe? Porque a gente precisa ocupar esses espaços, a gente precisa deixar de naturalizar essas falas, sabe? A gente precisa, quando alguém fizer piadinha, a gente precisa não aceitar, sabe? Baixada Caxias, gente. Baixada Duque de Caxias, aqui é bem, bem Caxias, gente. Eu sou de Baixada Duque de Caxias, alô Caxias. Então, assim, é difícil, gente. Precisamos ouvir, sabe? A gente precisa ouvir as outras mulheres, não dar voz, porque cada mulher já tem a sua voz. E a gente precisa respeitar as diferenças. E é isso. E, mulher, agora é com você, é comigo, e estamos aí. Carol, muito obrigada pelas suas palavras. Durante todo o momento eu pude sentir, né, diversas reações durante a sua fala, porque me vi em diversas situações que você descreveu e tenho certeza que muitas meninas e mulheres que estão nos assistindo agora também já sentiram reações e por isso é importante, né, que a gente abra esse espaço de bate-papo, de compartilhamento, para que nós, mulheres, possamos, né, ver outras possibilidades e também ser inspiração e ser possibilidade para tantas outras. Vou passar agora a palavra para a Juliana, e aí no final a gente volta, né, para um bate-papo, então dizendo aí quem está nos assistindo podem colocar perguntas e comentários, que assim que a Juliana finalizar a sua fala, a gente volta para um bate-papo entre a Carol e a professora Juliana. Então, Ju, com você. Bom, a minha pesquisa, eu ainda estou em processo de finalização, né? Tudo dando certo, eu termino agora, no primeiro semestre de 2022, porque realmente as coisas passaram tão rápido, devido à questão da pandemia, que a gente ficou um pouco perdido assim, no tempo, mas tem tudo se acertar. E aí eu tenho como título Trajetória Escolar e Profissional de uma docente negra em um Instituto de Matemática de uma Universidade Federal. Nosso objetivo aqui, na verdade, é analisar e entender essas experiências vividas por ela ao longo da sua carreira, entender como é que foi esse processo de superação de obstáculos, e na verdade eu já começo a me questionar se houve essa possibilidade de superá-los, ou na verdade, ao longo do texto eu vou destacando, eu utilizo outra palavra, em vez de superação, mas de negociação de obstáculos. Tá? Porque, na verdade, a gente pensa que são tantos obstáculos que são impostos a nós, mulheres, negras principalmente, que talvez a gente não consiga superá-los. A gente precisa achar ali uma linha tênue para conseguir negociar, então, se manter e permitir que outras mulheres negras também venham se manter nessas posições, como, por exemplo, a posição de uma docente negra numa universidade federal. Bom, a gente sabe que a carreira docente nas universidades, assim como algumas outras profissões de prestígio social, elas vão representar um espaço muito restrito, principalmente para as mulheres negras. Também a gente fala sobre os homens negros, né? E aí, quando a gente está falando das ciências exatas, da área da matemática, isso aí fica extremamente notório. E aí, mediante essa presença tão pequena de mulheres negras em cargos de docência no ensino superior, tanto nas instituições públicas quanto de pesquisa do nosso país, eu tive como objeto de pesquisa justamente uma mulher que eu considero aqui, eu vou trazer essa palavra, mas talvez ela possa ser melhor adequada, obteve sucesso, né? Alcançou realmente esse lugar que para muitos na sociedade é considerado um local de prestígio. Então, eu
faço a análise da trajetória de vida dela para compreender como que ela consegue enfrentar, né, ou superar ou negociar esses obstáculos. Bom, aí eu falei aqui um pouquinho, né, sobre a motivação dessa pesquisa e também, além disso, de entender e de perceber essa pequena presença de pessoas negras nos cargos de docência e não só no instituto onde eu me formei, tanto na graduação quanto no mestrado, mas em outros institutos onde eu ia, em outras universidades, a gente, sempre que a gente tinha o conhecimento sobre alguém que ocupava essa posição de destaque, isso nos chamava muita atenção. Isso aí já é algo muito comum, porque você vai ver que, geralmente, quando uma mulher negra ocupa um espaço de responsabilidade, um cargo de responsabilidade, num instituto que é considerado um instituto de grande importância dentro de uma universidade federal, por exemplo, você vai ver que, provavelmente, ou a quantidade é muito pequena ou ela está numa situação de isolamento. Porque existem barreiras muitas vezes invisíveis, né, que a gente pode até chamar aqui, que vão impedir de que outras mulheres negras possam chegar nesses locais. E quando uma mulher negra chega, às vezes ela não encontra pares ali para poder compartilhar suas experiências, para poder compartilhar o seu dia a dia de trabalho. Então, essas duas foram motivações da minha pesquisa. Mas antes de passar os slides, eu ando fazendo alguns estudos nesses últimos dias, né? E estava lendo um artigo se eu não me engano, é uma revista Horizontes SBC, depois vocês podem me corrigir se foi isso, e a gente vai ver que as mulheres negras representam 27% da população brasileira. E aí, quando a gente se encontra nesse local de discussão, né, sobre a inclusão de mulheres na área das ciências exatas, da tecnologia, a gente precisa, então, definir e considerar todas as mulheres, mas a gente precisa considerar questões como perfis identitários, como questões étnico-raciais, de classe, sexualidade, de idade, porque aí sim a gente consegue falar e definir de que mulheres nós estamos falando. E por esse motivo, que vocês vão ver que a minha pesquisa também tem uma centralidade na questão da interseccionalidade, porque a gente precisa destacar a interação, quando nós estamos falando das mulheres negras, desses marcadores sociais, que são gênero, raça, classe e sexualidade, porque esses marcadores, eles vão influenciar o modo como as pessoas vivem em sociedade. E aí a gente começa a ver, por exemplo, né, que tanto mulheres como homens negros, eles são apenas 1/3 dos profissionais de tecnologia e inovação no Brasil. Então você começa a perceber que, cara, as mulheres, elas são a base da sociedade brasileira. E cadê essas mulheres nas áreas de conhecimento, nas grandes áreas de conhecimento, como as ciências exatas, a matemática, a física, as engenharias? Cadê essas mulheres dentro e aí eu estendo dentro da universidade, dentro do ambiente acadêmico, né? A gente precisa começar a problematizar algumas coisas, como, por exemplo, quando eu cheguei na minha instituição de ensino, isso num curso, porque, assim, abrindo um parêntese, a gente sabe que o processo de hierarquização dentro da universidade é muito grande. Existe hierarquia da matemática chamada dura para uma matemática mais voltada para a educação, das professoras que fizeram o curso que era chamado normal para uma professora que fez pedagogia, de alguém que, sei lá, que estuda num instituto de tecnologia para alguém que faz um outro tipo de curso das chamadas áreas humanas. Então, assim, a gente vê que esse processo de hierarquização ele é muito grande e a gente precisa lidar com isso o tempo inteiro. E aí, você precisa perceber onde é que estão essas mulheres. E aí, quando eu chego na minha turma de licenciatura em matemática, que também existe essa questão, né? Faz licenciatura, não faz matemática pura, a gente passa por isso também. E dentro de um curso que, querendo ou não, era menosprezado, que era um curso noturno, ou seja, quem estava frequentando aquele curso noturno eram pessoas que precisavam trabalhar, né? Precisavam trabalhar ao longo do dia e estavam ali tentando conseguir, né, concluir seus estudos, fazer cursar um ensino superior, em contrapartida, alguém que consegue cursar, sei lá, um curso integral, já não precisa, não tem essa necessidade, tem uma posição de privilégio em poder não precisar trabalhar. Então, existem essas hierarquizações, e aí, mesmo no curso que você vê que alguém dizia, poxa, mas é um curso noturno, é um curso de licenciatura, quando você chega lá,
a gente se depara também, por exemplo, na minha turma tinha aproximadamente um curso de licenciatura em matemática, tinham aproximadamente 60 pessoas, tinham pouquíssimas mulheres negras, pouquíssimas mulheres. Mulheres negras, então, eu podia contar nos dedos, e quantas terminaram, eu nem sei dizer para você, assim, acompanhando isso, e dentro do período elas conseguiram terminar, conseguiram não precisar trabalhar horas e horas para ajudar no sustento de casa. Então, já partindo dessa ideia, a gente já vai ver que as mulheres negras, elas já partem de pontos muito, muito, muito atrás em relação a mulheres brancas, em relação a homens brancos. E aí a minha pesquisa ela vai girar em torno disso, né? Que a gente precisa realmente entender de que mulher que a gente está falando. E aí eu começo a me perguntar, quem são as mulheres negras? E como elas se veem? Quem são essas mulheres negras que estão dentro da área da matemática, que estão dentro da área das ciências exatas, assim como a gente chama? E aí eu acho que é extremamente importante a gente estimular que as pesquisas venham considerar as questões de raça como um fator, assim, crucial. Por quê? Principalmente quando a gente está olhando para a matemática, porque ele é um fator que deixa específico e deixa exposto, né, quem pode chegar e quem não pode chegar. Quando a gente faz a análise sob a ótica da raça, da questão racial, a gente vê até que ponto alguém que é negro, uma mulher negra, entra ou não entra, se ela é restrita, se ela não é, se ela alcança ou se ela não alcança. E aí a gente sabe que esses espaços, tanto tecnológicos quanto das ciências ditas duras, eles são completamente dominados por homens. Mais especificamente, a gente vai ver que a estrutura da academia ela foi feita de modo a priorizar o sucesso e o melhor desenvolvimento de homens. Né? A gente consegue perceber, porque são ambientes extremamente masculinizados, são ambientes que você vai ver que eles refletem quem tem o poder, né? Quem melhor se sai, quem melhor se desenvolve. Por quê? Porque ele já foi estruturado para que um tipo de pessoa, homens, brancos, heterossexuais, possam, então, se desenvolver melhor. E aí, um ponto que eu queria tocar aqui é que, quando eu chego na universidade, começo a ver, né? E aí, também eu preciso dizer que, conforme os níveis vão aumentando, a gente está na graduação, passa por mestrado, doutorado e pós-doutorado, você vai ver que essa coisa vai afunilando cada vez mais. Menos mulheres negras vão alcançando esses estágios, chegando nessas posições. E aí, a questão da representatividade ela é muito importante. Quando eu chego num ambiente como esse, por exemplo, um instituto de matemática, e eu não encontro pares, eu começo a me questionar e pensar, será que esse é o meu lugar? E essa foi uma das perguntas que eu fiz. Será que eu devo estar realmente aqui? Será? E aí você começa a entrar numa situação muito complicada que você começa a questionar até o que você sabe. Será que eu entrei, que eu consegui, que eu estou na graduação, que eu estou no mestrado, porque alguém me ajudou? Ou porque eu consegui por mim? Você começa a pensar isso, sabe? Porque você não vê outras pessoas ali como você. Então você pensa, esse daqui não pode ser um lugar onde eu vou estar, um lugar onde eu vou desenvolver, eu vou construir carreira. Então, a questão da representatividade é muito importante. Quando você começa a ver pessoas pares seus ali, você fica pensando que existe a possibilidade de você ocupar aquele espaço, de que aquele lugar também é um lugar seu. Mas aí, quando a gente fala de representatividade, né, muitas vezes quando a gente faz análise ou eu leio alguns artigos, a gente vê assim, a quantidade de mulheres negras é muito pequena, então tá, são poucas as mulheres, mas aqui a gente não quer só ressaltar a quantidade, a gente quer também entender, né, que elas estão ali e o que significa, qual o papel político que elas têm ocupando aqueles lugares, um papel de resistência, um papel que é de quebrar uma estrutura que já foi formada e fundamentada durante muito e muito tempo, que é uma luta diária para que a gente venha conseguir fazer essa quebra. Bom, e aí, realmente, né, uma outra coisa que a gente precisa destacar quando a gente pensa por esse lado da representatividade é que não é só pensar nas mulheres negras que estão naquele espaço, naquele ambiente, mas pensar em como nós podemos possibilitar outras mulheres negras, outras jovens negras, outras meninas negras de chegarem até aquele local também. E aí, qual que é o principal desafio para uma mulher negra acessar a área das ciências que muitos vão chamar de exatas, né? Falta de acesso, falta de oportunidade.
né? Que a gente sabe que no nosso país a gente não consegue desassociar a questão da raça, a questão de classe. Então, a maioria da população é uma população negra e a base da população, a base da nossa sociedade sendo mulheres negras, a gente vai ver que em sua maioria são mulheres pobres. Então, a gente percebe como que é difícil se manter num curso. Primeiro, porque muitas precisam ajudar no sustento da sua casa, da sua família, precisam trabalhar. E aí é o que eu digo, né? Você começa a fazer algumas análises, como algumas mulheres brancas ou mulheres brancas que conseguem ter esse privilégio de não precisar trabalhar, se desenvolvem muito melhor, tiram notas muito melhores, concluem a faculdade em um tempo muito menor. Então, algumas análises assim a gente precisa começar a fazer. Bom, e aí um ponto é que as mulheres negras, né, dentro da academia, mas no geral na sociedade, elas precisam lidar com essa intersecção desses sistemas de opressão, e a gente vai falar principalmente de como elas precisam lidar com o racismo e o machismo que se sobrepõem. Então é uma coisa muito difícil, porque como a Carol estava dizendo, as pessoas sempre esperam quem é o professor de matemática. Quem que é o professor de matemática? Esperando um professor. Que professor? Um professor branco? Um professor, né, que vai te passar uma imagem. Por que tem isso, né? Existe uma imagem que foi criada, que foi idealizada para alguém que seja muito inteligente, que saiba muita matemática. E esse lugar e essa imagem não pertence às mulheres pretas. Né? Então, quando alguém vê, por exemplo, eu ou a Carol, ela começa a se questionar: peraí, será que é isso mesmo? Será que está certo? Será que essa mulher é professora de matemática? E aí tudo é motivo para questionamento. E aí a gente cai numa situação terrível, que é de muitas vezes a gente precisar ficar reafirmando o que a gente aprendeu, o que a gente sabe. E muitas vezes as pessoas acabam falando ou expondo coisas que nós já falamos anteriormente, mas o que a gente diz não recebe o mesmo valor. Então você vê como a gente precisa negociar essas questões e tentar ultrapassar isso. Por quê? Porque sobre nós existe uma intersecção desses sistemas, né? Principalmente nós que viemos de uma família humilde, eu, assim como a Carol veio da Baixada, eu vim de uma comunidade da Ilha do Governador, e a minha família sempre foi muito humilde, assim, para você ter uma ideia, a única pessoa formada que tem uma graduação é uma tia minha, mas assim, que conseguiu entrar na Universidade Federal, não tem ninguém. E a gente carrega muito esse peso de sermos as precursoras, porque assim, a gente fica pensando, cara, eu preciso fazer com que outras pessoas da minha família também venham alcançar esse lugar. Porque, assim, a nossa sociedade ela ainda é pautada nessa questão do saber e do poder e do conhecimento. Então, quem sabe mais, quem tem mais acesso, mais oportunidades ao conhecimento, é uma pessoa que, consequentemente, chegaria a lugares mais altos. E muitas vezes a nós é restrito chegar a esses lugares ou alcançar ou ter esse tipo de oportunidade. Bom, então a gente precisa, né, saber que quando as nossas pesquisas consideram raça e gênero, sob uma perspectiva interseccional, a gente entende que as mulheres brancas e as mulheres negras não estão partindo do mesmo ponto. E aí eu preciso pensar também como que as ciências exatas, como que a matemática, ela contribui para a reprodução do racismo e das estruturas de exclusão social. Porque você vê, se nós mesmos não tivermos cuidado, a gente acaba reproduzindo isso na sala de aula. Se a gente não começar a buscar uma consciência, um entendimento de como nossa sociedade está estruturada, de como ela é racista, de como ela é machista, e de como a gente pode trabalhar para que essa sala de aula ela venha a ser colocada de uma forma diferente, para que seja um ambiente acolhedor, de liberdade, a gente acaba contribuindo também. Porque muitas vezes, né, tem até um artigo do Vitor Giraldo, que, se eu não me engano, ele diz que é necessário, o título, né, necessário diálogo entre raça, classe e gênero. Ele vai apontar ali como as pessoas se espantam quando a gente vai dizer que na matemática a gente vai discutir questão de gênero, a gente vai discutir questão de classe, a gente vai discutir questão de raça, porque para eles não existe espaço para fazer esse tipo de discussão, sabe? Quando, na verdade, a gente precisa pensar que a matemática está sendo produzida por uma pessoa, né? A gente precisa pensar que
por trás disso tudo, né, existe uma questão de humanidade. Quem produz a matemática, quem pensa a matemática, né? Então, a gente não pode fazer esse tipo de exclusão e botar na nossa mente que não tem espaço para discutir as questões que permeiam a nossa sociedade, que não tem como fugir delas, tá? E aí, assim, como a gente vive numa sociedade que é excludente, que é machista, que é homofóbica, que é racista, essas coisas, essas questões, né, elas acabam entrando na nossa sala de aula, acabam entrando nas áreas de conhecimento. E é por esse motivo que a gente precisa trabalhar para que a gente venha reverter esses quadros. Bom, e aí já para finalizar, eu vou passar, prometo que eu vou passar rapidinho pelos meus slides, que eu queria mais ter essa conversa para dizer por que eu me encaminhei em chegar nesse tipo de pesquisa. Tem um outro artigo que eu gosto muito também do meu orientador, que está em inglês o título, mas eu vou falar aqui em português, ele diz assim: você não se parece um físico, é mais ou menos assim, você não se parece como um físico. Então, para você ter uma ideia, como ele, mesmo um físico formado, se for para fazer essa reafirmação, né, nas áreas duras da física, precisava todo o tempo reafirmar que ele era o professor de física. Quantas vezes ele talvez entrou, tem um relato que ele vai fazer ao longo desse artigo, que ele mais ou menos assim, que ele chega no instituto, e aí as pessoas perguntam quem ele é. Talvez confundem com segurança, mas nunca vão pensar que ele é um professor de física, principalmente do ensino superior, alguém que tem mestrado, doutorado, pós-doutorado. Então, você vê como existe uma imagem formada de quem seria o professor de física. Né? Quem seria o professor de matemática? E aí você vê que não existe lugares para negros e muito menos lugares para mulheres negras. Bom, e aí um outro ponto que eu gostaria de trazer aqui é que ao longo da minha graduação e principalmente no mestrado, eu consegui me perceber negra, né? Me entender negra, porque eu posso pensar que, assim, tem até uma frase da Lélia Gonçalves que ela vai dizer: você nasce roxinha, mulata, moreninha, mas se entender negra é um outro processo. E aí, quando você se entende negra, principalmente dentro da universidade, você começa a ver e a perceber algumas situações que você já viveu, agora sob a ótica de uma militância, de alguém que está defendendo um posicionamento, de alguém que luta por um espaço, porque antes as coisas aconteciam, mas você pensava, não, é normal, não é assim mesmo. Agora não. Quando você se entende negro, você entende o seu papel naquele lugar onde quase não existem pessoas cursando, por exemplo, mestrado, mulheres negras cursando mestrado no Instituto de Matemática, na Universidade Federal, você começa a entender qual o seu papel ali, e qual a representação política que ele tem, enquanto alguém que está batendo de frente contra o sistema para dizer, não, eu também posso fazer parte desse local, esse lugar pertence a mim também. E aí, eu acho que é um questionamento muito grande de mulheres que ocupam que entram, ingressam na área da ciência, né? Quem que eu sou? Que lugar que eu ocupo? E eu preciso ter uma responsabilidade comigo mesma e com todas as outras de falar sobre os meus ancestrais, de falar sobre as pessoas que vieram antes de mim, né? De todas as pessoas que fizeram e trabalharam de modo que eu pudesse chegar até aqui hoje e estar cursando um curso de mestrado e amanhã ou depois um curso de doutorado e alcançar esses lugares que são considerados de prestígio. Bem, e aí rapidinho, né? Qual o objetivo principal dessa pesquisa? É a gente obter meios para superar essa subrepresentação de pessoas negras, mas mais especificamente mulheres negras na matemática. Então, eu faço uma análise e busco compreender a trajetória da mulher negra na docência universitária de uma universidade federal. E aí, o que a gente faz principalmente? Estamos identificando, né, os obstáculos enfrentados por ela ao longo da sua carreira e que fatores foram utilizados para superá-los ou para negociar e seguir adiante. Bom, qual que é a questão da pesquisa? Eu penso que eu poderia fazer essa pergunta: como que essa mulher negra, ou como uma mulher negra, conseguiu construir a sua identidade enquanto cientista, enquanto pesquisadora, e se tornou uma docente na área da matemática? E aí a gente vai ver como esses obstáculos e como essas estratégias utilizadas vão contribuir para a construção dessa identidade. Bom, aí eu tenho alguns referenciais teóricos, que eu não vou entrar aqui, mas só para vocês terem uma ideia, a gente utiliza um que é o foco principal da minha pesquisa, que é a teoria crítica da raça, porque ela é uma estrutura teórica, né, que vai discutir principalmente, é um aporte teórico que vai discutir essa estrutura
racialmente hierarquizada da sociedade e nas instituições. Então, a gente começa a se perguntar, peraí, por que os juízes, em sua maioria, são homens brancos? Ou, depois, as mulheres brancas? Cadê as pessoas negras nesses locais? Cadê as pessoas as pessoas negras, como enquanto advogadas, enquanto engenheiras, enquanto médicas? Onde estão essas pessoas? E esse referencial teórico, ele nos dá direcionamento para fazer esse tipo de discussão. É um referencial teórico que ele foi criado e elaborado nas escolas de direito nos Estados Unidos, mas devido a alguns pontos em comum, como, por exemplo, a questão da meritocracia e da construção do conceito de raça aqui no nosso país, a gente tem esses dois pontos, principalmente em comum com os Estados Unidos, a gente pode trazer essa estrutura e aplicar ela na sociedade brasileira, porque a gente consegue entender também essa dinâmica. Bom, a gente vai fazer a utilização das perspectivas feministas, né, para destacar, né, o papel e a contribuição feminina da mulher para a área das ciências, mas a gente também está falando aqui do feminismo negro. E aí eu gostaria de apontar o feminismo negro, né, trazendo Lélia Gonçalves e outras mulheres como Sueli Carneiro, outras mulheres, Carla Cotirene, pensando mais especificamente sobre uma negligência prática e teórica do feminismo, né, que é chamado de feminismo branco, mediante ao racismo. Então, a gente agora está pensando o feminismo negro. Porque quando a gente pensava do feminismo no geral, de que mulheres estávamos falando? Né? O feminismo, quando o feminismo diz que alcança todas as mulheres. Quando as mulheres brancas, né, quando a gente fala de feminismo, começam a comemorar sobre uma luta de que, cara, agora a gente pode sair, a gente pode trabalhar, a gente tem a possibilidade de trabalhar, de ganhar o nosso próprio dinheiro. Peraí, as mulheres negras não reconhecem, não entendem isso, porque, na verdade, elas já trabalhavam há muito tempo como quituteiras, como mulheres que tinham um trabalho pesado, braçal. Então, você vê que as questões são diferentes. Então, a gente precisa especificar. Eu estou falando do feminismo negro, estou falando da mulher preta, estou falando da mulher negra. Então, você vê também que as questões a se pontuar são diferentes, sabe? Enquanto a mulher branca ela é colocada num lugar de fragilidade, a mulher negra nunca foi vista dessa forma. A mulher negra ela sempre foi vista como alguém que aguentava mais. E a gente sabe todas as consequências que a gente herda até hoje por conta disso. Então, é muito importante a gente falar, e eu acho que é um ponto principal da minha pesquisa, falar do feminismo negro. Bom, falamos de identidades racializadas, sobre alguns recursos que vão contribuir, recursos relacionais, ideacionais, materiais, que contribuem para a formação e para a construção de identidade de pessoas negras. E aí a gente está falando de uma mulher negra na área da matemática. A gente fala sobre branquitude, principalmente como uma ideologia que vai perpetuar os privilégios das pessoas brancas, né? Vai definir e vai segregar espaços, vai dizer, olha, até aqui a pessoa preta pode ir, até aqui ela não pode, sabe? Vamos falar também sobre branquitude e educação matemática, tocando agora num ponto mais específico, pensando em como as salas de aula elas reagem quando elas funcionam quando o professor ou a professora ela não tem essa consciência acerca do racismo, acerca das opressões vividas, e aí a gente fala que matemáticas são experimentadas quando não existe essa consciência. Quem se desenvolve melhor? A gente está partindo de que pressuposto? De que as pessoas brancas são mais inteligentes? Será que é isso? Né? Então, assim, aqui é um ponto mais específico, a gente falando de branquitude e educação matemática. E aí, qual foi a metodologia? Tem um caráter qualitativo, eu estou usando análise de conteúdo da Laurice Bardan, mas a gente utilizou uma entrevista semi-estruturada. Só que, diferente da Carol, que entrevistou 6 mulheres, eu fiz uma entrevista com uma mulher só. Essa entrevista durou 4 horas, foi uma entrevista que deu pano para a manga, se assim eu posso dizer. E a gente conseguiu permear muita coisa. A gente veio falando desde os primeiros anos dos seus estudos até o momento em que ela alcançou a posição na universidade. A gente foi conversando sobre muitas coisas que aconteciam com ela. Essa entrevista ocorreu pelo ambiente virtual, porque na época a gente estamos ainda, né, na situação de pandemia do Covid-19, e então foi uma entrevista que rendeu bastante assunto, muita coisa mesmo. E aí, uma coisa que casa diretamente, né, que vai casar a entrevista semi-estruturada com o referencial teórico que eu estou utilizando ali, que é a teoria crítica da raça, é a utilização da contra-história, né? Que é justamente ouvir a voz, aí eu vou
eu vou utilizar até o que a Carol falou, você ouvir a voz daqueles grupos que eram ditos e considerados marginalizados, ou grupos que eram considerados minorias ou excluídos, porque durante muito tempo a gente sempre escutou, entendeu a história da produção de conhecimento, ou da, sei lá, da formação das áreas de conhecimento, da matemática, da física, de diversas outras, sob uma perspectiva eurocêntrica, né? E agora não, agora a gente está escutando uma mulher negra falando, contando a sua própria história. E esse é um ponto central da teoria crítica da raça, que é justamente a voz da cor. Na verdade, desculpe, a gente está casando a utilização da contra-história, que é a gente vir contra uma história que já vem sendo contada durante muito tempo, e atrelando a um ponto da teoria crítica da raça, que é a voz da cor. Você ouvir a voz das pessoas negras, ouvir a voz das pessoas que por muito tempo não tiveram essa oportunidade de ser ouvidas. Aí, vou só trazer alguns pontinhos aqui que a gente precisou fazer. A gente, ao longo dessa análise da entrevista, né, que tem muita coisa ainda, eu estou no processo de finalização, ainda tem muita coisa para fazer análise, mas você vai ver que a gente pega alguns trechos de fala e vai casando e fazendo, correlacionando com os referenciais teóricos que a gente tem, que foram utilizados na minha pesquisa. E aí, por exemplo, a gente tem aqui identificação de obstáculos enfrentados pelo docente ao longo da carreira e estratégias utilizadas para superá-los. Você vai ver que tem aí, não sei se dá para vocês verem, que aqui para mim está pequenininho, mas eu acredito que dê. Você vê que tem ali uma ideia de não pertencimento ao ambiente acadêmico, né? Olha a fala que ela vai trazer, né? O que eu destaquei aqui. Pela necessidade de se sentir pertencente ao ambiente acadêmico, essa professora, essa docente, ela precisava se amoldar, né? Ela precisava se amoldar aquele local de modo que ela se tornasse cada vez mais próxima da aparência de alguém que era branco, porque, afinal de contas, aquele local era um local caracterizado por ser de maioria de pessoas brancas. Então, ela escutou algumas vezes algumas pessoas falarem para ela sobre o cabelo dela, que era crespo, ser um cabelo feio. Então, ela escutou de alguém dizendo para ela, tenta mudar. Eu dei um nome aqui de Cristina, um nome fictício, né? Mas também eu já estou pensando em mudar isso, porque talvez possa ficar bem explícito sobre quem eu estou falando, talvez não, mas eu preciso rever, são algumas coisas que a gente está revendo para a pesquisa. E aí, então, falando desse ponto, ela diz que um certo dia, um colega de trabalho, ao notar o cabelo e os acessórios que ela utilizava no cabelo, ele disse, tenta mudar isso, fazendo referência ao cabelo crespo dela. E ela foi em busca de um salão de beleza para poder procurar, tentar dar um jeito, fazer uma coisa que a gente chamava de relaxamento. Por quê? Porque ela mesma não tinha essa ideia, ela não se sentia pertencente àquele local. Então você vê como a branquitude, ela já vai fazendo esse tipo de influência, determinando de quem é aquele local e de quem não é. E aí a gente tem, por exemplo, aqui uma outra que é a questão de classe, né? Que a professora ela precisou, ao longo dos seus estudos, trabalhar para contribuir com o pagamento das despesas. Então, ela trabalhava durante o dia, estudava durante a noite, e aqui ela traz uma indignação muito grande e principalmente um sentimento de desvantagem. Ela diz assim, você perde muito. Eu vejo a perda. Quando você começa a ter contato com outras pessoas e você começa a ver o quanto elas conseguiram na formação por não estar trabalhando. Então, fica nítido para ela isso. Cara, tem pessoas que não precisam trabalhar. E aí, o que se espera do desempenho dessas pessoas ao longo da graduação em relação, em comparação a alguém que às vezes precisa trabalhar de 8 da manhã às 5 da tarde, já chega para a faculdade e o tempo que tem de estudar é um final de semana, sabe? Depois ela também falou aqui um pouquinho sobre a questão, a gente conseguiu fazer essa associação com a questão da construção social do conceito de raça, está presente lá na teoria crítica da raça, em que essa professora vai destacar, né, que para ela ser negra era um problema. Ela relatava que, sendo uma pessoa negra, muitas vezes ela acabou se retraindo e, por esse motivo, precisou criar algumas defesas para ultrapassar esse obstáculo. E aqui eu escrevi que o sentimento da professora era compartilhado por homens e mulheres negras que sentem na pele uma desvantagem em diversas esferas na sociedade, em relação a pessoas brancas, por exemplo. Ela dizia que, assim, o que ela aparentava dizer, o que queria, o que estava por trás da fala dela, né, é que ser negra no Brasil era algo difícil e doloroso, e que é uma realidade, tendo em vista que padrões de beleza,
de sucesso, padrões positivos estão sempre relacionados a pessoas brancas, enquanto que as histórias de sucesso de pessoas negras dificilmente são divulgadas. Então, para ela era um problema. Muitas vezes ela considerava isso, ser um problema ser uma pessoa negra, porque ela acabava se retraindo, talvez não dando crédito a ela mesma, talvez outras pessoas pensando que ela não tivesse essa possibilidade de ir tão além, não tivesse uma possibilidade de ir bem nos estudos. Também vimos um pouquinho da questão do gênero, né, nas falas da professora, bem presente, que a professora estava dizendo que quando as mulheres desejam construir as suas carreiras na área da matemática, elas encontram alguns obstáculos que são atribuídos apenas às mulheres. E aí ela estava falando sobre a situação de que a mulher vai freando um pouco, né? Enquanto homens, devido à estrutura de ensino ser uma estrutura que vai facilitar ou vai possibilitar o melhor desenvolvimento para eles, as mulheres vão sendo freadas, né? A gente diz que vão aparecendo tetos de vidro, né? Que vão impedindo esse avanço das mulheres. E aí a gente vê, por exemplo, que em colégios e cursos preparatórios, que são compostos, na sua maioria, né, por professores homens, e a gente vê que isso contribui para um entendimento errôneo de quê? De que os homens são mais capazes de oferecer recursos para quê? Para que os meninos ou para que as meninas entrem nessas carreiras, como, por exemplo, a do militarismo, que são carreiras consideradas de alto prestígio. Então, no geral, você vai ver que em cursinhos pré-militares, preparatórios, quem mais está ali trabalhando nessa área são professores homens. Talvez as mulheres não consigam chegar naquele ponto ali, né? Talvez por suas questões, por obstáculos que vão aparecendo, mas também por pessoas com esse entendimento, essa cultura machista, que vão descredibilizando ou acreditando que elas não podem ocupar aquele espaço. Bom, eu posso passar um pouquinho aqui? Deixa eu ver. Tem um aqui que eu queria falar bastante, que é sobre o color blindness, né? É como se fosse uma cegueira em relação à questão da cor. E aí, era muito interessante, porque a gente vai identificar isso, que também faz parte lá da teoria crítica da raça, é um dos pontos dessa teoria, que seria essa cegueira, né? A cegueira das pessoas em relação à cor. Ela mesma foi uma coisa reproduzida pela própria professora. Ela dizia, então, no momento não dava para eu verificar se as portas estavam fechadas ou não por ser negras. Então, ela dizia assim, cara, não tinha isso. Eu não podia parar para ver se eu era negra ou não. Quando foi perguntada sobre como ela se percebia à frente da posição de uma professora universitária, como uma mulher negra, ela disse que não olhava para a sua cor e que o fato dela ser negra não fazia diferença em relação a questões profissionais. Só que isso não é uma verdade. A gente vê como que nós, mulheres negras, precisamos nos reafirmar o tempo inteiro, precisamos ali ressaltar. E muitas vezes, trabalhos, artigos ou coisas produzidas por mulheres negras não têm o mesmo valor de trabalhos que às vezes nem foram tão sobressalentes ou que nem foram tão, assim, que não tiveram tanto peso, se assim, acho que vocês me entendem, em relação a homens brancos, mas que eles recebem muito mais prestígio. Tinha também a questão, isso aí era muito forte na fala dela, a questão da meritocracia, que ela dizia assim, não por eu ser negra, e principalmente porque as coisas que eu fazia em geral envolviam o quê? Concursos públicos. Então, quando a coisa envolve concurso público, você entra e pronto. Você faz o concurso e entra, né? A gente sabe que não é dessa forma. Não é assim. Para a professora passar no concurso público, estava relacionado o quê? A seus próprios méritos. Estudei e consegui entrar, né? E, na verdade, o que ela pensava, né? Ela entendia que estava relacionado à aptidão, à competência da própria pessoa e não levava em consideração ao contexto, né? De onde essa pessoa saiu, qual que é a situação dela, né? Quais foram as oportunidades oferecidas a ela para que ela pudesse, então, conseguir um estágio de um emprego público, de um concurso público. E aí, considerações finais. Eu acho que eu poderia dar rapidinho, mostrar um aqui. Isso aqui também, quando a gente está falando de um outro referencial teórico de identidades racializadas, a gente está falando de recursos relacionais, né? Que são os recursos que vão influenciar para essa construção da identidade e para como a pessoa vai se ver ou não dentro daquela área de conhecimento, como ela vai se desenvolver. Por exemplo, ela tinha um professor, né, que ela, numa fala, ela disse assim, o professor dizendo para ela, você não podia ter errado isso. Nós discutimos muito sobre essa demonstração em sala de aula. E ela diz que era a fala do professor para ela.
Ele acreditava que ela poderia alcançar melhores resultados. E ela também disse que ele presenteava os melhores alunos. E eu sempre ganhava presente. Então, você vê que essa questão do recurso relacional, da forma como a pessoa se relaciona com o seu professor, sua professora, como ela se relaciona, influencia diretamente para ela construir a sua identidade. Para ela pensar, não, eu posso, não, eu consigo, não, eu sou boa, não, existe possibilidade de eu chegar em outros lugares. Por quê? Porque existe alguém que te incentiva, existe alguém que acredita no seu potencial. Então, isso aí também ficava muito exposto na fala dela. Então, aqui você vê, por exemplo, que construção social do conceito de raça, as questões de classe, ideia de não pertencimento, por exemplo, a questão da cegueira em relação a ser negra, essas coisas eram obstáculos que iam aparecendo. Mas alguns outros, né, como, por exemplo, recursos relacionais, eram coisas que contribuíam para o avanço dela. E, muitas vezes, ela precisava buscar estratégias para ultrapassar isso, como eu disse. Ou se amoldar aquele ambiente para tentar pertencer a ele, ou se sentir pertencente, ou muitas vezes ter que estudar muito mais em relação a pessoas brancas para que tivesse o seu trabalho reconhecido. Coisas que realmente são muito tristes de se pensar, porque existe um desgaste físico e mental tão grande, porque a nossa sociedade, ela já é assim, ela já destrói a pessoa negra fisicamente, né, mata realmente, mas também existe uma estrutura que contribui para que a gente tenha essa destruição mental e psicológica por causa dessas pressões que a gente acaba vivendo. E aí, nas considerações finais, a gente compreende que esses obstáculos e que essas estratégias utilizadas, elas determinam diretamente como que ela vai se entender ou como ela vai se reconhecer uma cientista, uma professora, docente a nível federal, de universidade federal, como uma pesquisadora. A gente entende também que existe a necessidade de criação de programas que vão incentivar a inserção de grupos historicamente excluídos no ambiente acadêmico, mas de permanência. Né? A gente precisa garantir que as pessoas entrem nas universidades, alcancem esses estágios, mas permaneçam lá. Bom, a gente pensa também que é um dever da escola estimular esses debates, essas discussões. Nós precisamos, na nossa sala de aula, apresentar, né, pensadores e pensadoras, mulheres negras, homens negros que pensaram a matemática, que pensaram a história, as ciências. Precisamos mostrar que a produção de conhecimento ela não está pautada e centrada na Europa, mas que ela se produz conhecimento, se produz matemáticas, e aí eu digo diversas matemáticas, em diversos contextos, em diversas situações, que pessoas negras contribuíram absurdamente e que muitas construções de conhecimento muitas vezes foram retiradas, né, dos povos negros e afrodiaspóricos e colocadas como se fossem, sei lá, de homens brancos, quando na verdade isso não aconteceu. E a gente precisa investir, né, as instituições precisam investir em buscar pesquisadores de outras raças, de outras etnias, para ministrarem palestras nos seus espaços. Muitas vezes a gente vê uma palestra de tal pessoa, quem que está palestrando? Né? Então, quais são as associações que a gente vai fazer? Né? São pessoas brancas que estão palestrando. Então, a gente precisa dar lugar, a universidade precisa buscar esses pesquisadores. E nós, enquanto educadores, precisamos o quê? Transformar as nossas salas de aula em ambientes que são ambientes de acolhimento, de liberdade e, acima de qualquer coisa, ambientes de inclusão, em que a gente faça, sim, a discussão sobre essas questões de raça, de gênero, de classe, questões em relação à homofobia, questão em relação a esses sistemas de opressão que a gente precisa desmantelar, porque senão isso vai se perpetuar para sempre. E, na verdade, até fui um pouco redundante, né? Então, é por isso que o nosso papel precisa ser esse, de alguém que se posiciona com um enfrentamento em relação a esses sistemas de opressão. Bom, eu falei muito, eu sei, desculpa, mas quero agradecer, então, aqui a minha oportunidade. Fico muito feliz por a gente ter a oportunidade de falar sobre as nossas pesquisas e que a gente possa incentivar outras pessoas também. Mais do que isso, que as nossas pesquisas sejam visibilizadas, como já estão sendo aqui, que a gente está tendo essa oportunidade, e que a própria academia, a universidade, possa pensar e repensar sobre a sua estrutura para que mais mulheres negras possam alcançar essas posições tão consideradas de prestígio, que infelizmente não conseguem e sofrem muita dificuldade para chegar nelas até hoje. Obrigada. Ei, Ju, eu que agradeço a sua fala.
Carol está chegando aqui. Primeiro, dizer que pensei em diversas coisas enquanto vocês duas apresentavam um misto de emoções. Quanta potência, né, existe nas pesquisas que vocês, né, estão desenvolvendo, já desenvolveram, e também na história de vida. Aí eu fui anotando algumas palavras durante a apresentação, só para a gente motivar um início de discussão, e as palavras são dúvida, desmotivação, marginalização, duvidar da minha capacidade, assédio, a matemática mais fácil, que é matemática para mulheres, brincadeiras que são engraçadas apenas para alguns, a questão da representatividade, o local de isolamento que mulheres negras vivenciam, a mulher negra é sempre forte, ser negro é um problema, criar mecanismos de defesa, sentir na pele, padrão de beleza que é sempre branco, situações de retraimento, tetos de vidro, ela vai freando um pouco, precisamos nos reafirmar, histórias de inclusão e permanecer na luta. Então, são algumas palavras que eu fui registrando ao longo da apresentação de vocês e que diz muito sobre essa temática e sobre a importância, né, como a Juliana colocou, da gente ter esse espaço de troca e esse espaço de discussão para que a gente possa se fortalecer, né, enquanto coletivo e continuar nessa luta. E aí, para a gente iniciar a discussão, nós estávamos hoje à tarde conversando, eu, a Juliana e a Carol, e colocamos, inclusive, uma reportagem recente, né, que nós vivenciamos sobre uma estudante de 13 anos, que é estudante de um colégio militar, e que ela sofreu, né, o racismo por conta do cabelo, né? Ele não estava de uma forma que é ideal para aquela escola, né? Ele estava, como é que foi dito? Era um cabelo inchado, esse foi o termo que o professor utilizou. E aí isso aconteceu com uma estudante de 13 anos. Nós estamos aqui falando também de estudantes e de professoras, né? Ficamos pensando quais serão os caminhos e as possibilidades que uma estudante que sofre essa discriminação, ela vivencia ao longo da sua vida. E eu queria que vocês comentassem um pouco como que isso atravessa vocês, enquanto mulheres negras, professoras de matemática, e também com base nas histórias de vida que vocês vivenciaram na pesquisa. Juliana, pode ser? Posso, sim, com certeza. Então, você viu que na minha pesquisa, né, a própria entrevistada, ela falava isso. Isso fica nítido, porque ela diz que em vários momentos ela precisou passar por esse processo de adequação, ou de se amoldar fisicamente, para que ela pudesse se sentir pertencente àquele local. E aí, quando você tem uma escola, né, um ensino, sei lá, uma instituição de ensino, que já começa a dizer para você, isso porque era um coque, né? Eu fico pensando se ela tivesse com um black, que a gente gosta de usar, com o nosso cabelo solto, imagina o que ela ia passar. Talvez ela não pudesse nem entrar naquele colégio. Então, isso aí só ressalta o sentimento que a gente tem de que realmente aquele lugar não é pra gente. O que essa menina vai pensar? Com 13 anos, está começando o nosso processo de formação e de entendimento em relação à sociedade, e de cara você já vê, não, eu não posso usar meu cabelo. O que eu tenho que fazer, então? Cabelo preso de coque que não estava adequado, era um cabelo inchado, o que eu tenho que fazer? Então você começa a pensar que você precisa não ser você para conseguir ser alguém. Consegue entender isso? Porque ser alguém é pertencer àquele espaço que vai te proporcionar alcançar lugares em que você vai alcançar sua estabilidade, em que você vai ter uma boa vida. Então você não pode ser você. Então, isso aí já diz muito, né? Isso aí já é uma barreira, penso que é um obstáculo que é imposto, porque ela pensa, se no colégio militar eu não posso ser assim, dirá amanhã ou depois ocupar posições no militarismo que são de grande destaque. Não vou conseguir nunca. E, desculpa, só abrindo um parêntese aqui, não sei vocês, mas quantas de nós não já passou por isso? Gente, sim, eu várias vezes deixei de ir para diversas festas, diversos locais, porque o meu cabelo não estava com prancha, não estava com escova. Aqui não é uma crítica a quem gosta de usar, não. Contanto que não existe uma ditadura que determine o que você tem que fazer. Se você quer usar o seu cabelo assim, você usa. Se você não quer, você não usa. Agora, o que não pode acontecer é a gente ser impedida ou ser olhada com outros olhares, ou alguém dizer, nossa, seu cabelo é feio, ou é exótico, ou não...
para ir num casamento não dá, tinha que estar escovado, tinha que estar alisado. Quantas vezes a gente pensou isso? Por quê? Porque existe um ideal, né? E aí a gente entra numa coisa que eu não posso ir a fundo, porque não é do meu conhecimento, entra no ideal de beleza humana, né, que foi estipulado, que é o quê? Que sempre é feita associação com pessoas brancas, né, magras, com cabelo liso. Então, eu acredito que essa menina, ela já tô nesse baque pensando, cara, não existe a mínima possibilidade de eu avançar, porque esse lugar não é para mim, porque eu vou ter que, das duas, uma, ou ela vai seguir ali e vai tentar bater de frente, só que eu já digo, é muito difícil, como é que fica a cabeça, né? Porque ela já sofre essa resistência, esse lugar não é para ela, porque se nem o cabelo dela é assim, será? E as outras coisas? E a forma como ela pensa? E a forma como ela age? Será que é? Será que não é? Então, mais ou menos é isso que eu penso. E eu sofri muito isso na infância, né? Hoje meu cabelo ele tá de prancha hoje, mas de verdade, né? Sofri muito isso na infância, de não poder sair porque o cabelo estava cheio, né? De não poder fazer determinadas coisas por causa do seu cabelo. E hoje eu tenho uma sobrinha de 9 anos, 10 anos, na verdade, fez 10 anos agora. Ela tem 10 anos e ela tem um cabelo assim bem encaixado, sabe? Bem crespo. E ela já sofre com isso. Outro dia ela chegou em casa falando que os amigos ficaram falando do cabelo dela. E aí ela já, desde pequena, falando que ela quer muito alisar o cabelo. E aí, voltado para isso, a minha irmã até fez transição e tal, né? Para incentivar, para mostrar que ela não precisa alisar o cabelo. E aí, desde criança, sabe? Isso já alcança, né? Isso já pega as meninas desde criança. Isso começa cada vez mais cedo. Sabe? A sobrinha ela tem 10 anos e aos 7 ela já ouviu que meninas não são inteligentes, sabe? Isso já vem desde pequenos e está cada vez mais cedo. Isso é muito assustador, sabe? E nessa questão também, né, não só do cabelo, e também a forma como você tem que se comportar. Né? Eu vejo muito isso na escola. As pessoas querem ditar para você como você precisa se comportar, sabe? Você não pode falar desse jeito, você não pode sentar desse jeito. Não, porque você não pode falar isso. Você não pode fazer isso, porque isso é só meninas. Até na semana passada, em uma escola que eu trabalho, levantaram uma questão que as meninas não poderiam usar o short da escola mesmo, porque estava marcando a calcinha, sabe? E os meninos, eles andam da mesma forma. Os meninos, quando eles vão jogar futebol, eles jogam o short aqui em cima e fica, sabe, normal. E para as meninas não é normal, sabe? A escola falou, não, porque as meninas não podem. Vocês não podem usar isso, porque senão vocês vão atiçar os meninos, sabe? Carregam isso muito, as meninas carregam muito isso, de que nós não podemos fazer isso, nós não podemos fazer aquilo, nós não podemos fazer isso. É bem triste, né? Que é cada vez mais cedo. Tamires, desculpa, só para acrescentar um negocinho aqui, para fazer um contraponto. Não, na verdade, nem é contraponto, é pertinente em relação a isso mesmo. Tem uma tese de doutorado do professor Rodrigo Moraes, se não me engano, acho que é isso, professor Rodrigo Fernandes de Moraes, que tem o nome de Identidades Racializadas e Atitudes Negros frente à Física, na qual ele levou para a sala de aula a foto de pessoas, né, homens e mulheres, negros, negras, brancos e brancas, e ele perguntava para os alunos de uma rede municipal de ensino quem que eles achavam que eram cientistas, que eram pesquisadores, e quem que eles achavam, se eu não me engano é isso, eu posso estar assim, fazendo confusão agora, e quem que eles achavam que talvez poderia ser alguém ou de repente isso foi uma fala deles, mas principal, quem eles achavam que eram os cientistas, quem eles achavam que eram os pensadores, pensadoras, as cientistas, e na verdade eles só faziam apontamentos para pessoas brancas, né? Por quê? Porque foi o que foi disseminado, foi o que foi introduzido, foi o que foi ensinado. Então, você vê como essa questão de se entender pertencente ou de se reconhecer é muito importante. Alunos e alunas olham para ali e não veem a possibilidade de serem cientistas, de serem pesquisadores. Por quê? Quais são as fotos que você geralmente vê nos livros didáticos?
quem está fazendo lá, quem está lá fazendo, como é que fala? As experiências, né? São homens e mulheres brancos e brancas, mais homens brancos, né? Quem que está fazendo, sei lá, quem que está ensinando alguma coisa, fazendo matemática, por exemplo, fazendo física, assim, são homens brancos na sua maioria. E aí, eu acho que isso tem bastante a ver, porque você vê, quando você mostra, se eu não me engano era isso, mostrava foto de pessoas negras, eles faziam associações que a gente sabe muito bem quais são. Associações que vão levar, por exemplo, as autoridades do nosso país, porque eu não sei muito bem como dizer, mas naquele sistema de reconhecimento facial, a maioria das pessoas que são incriminadas são pessoas negras. É a estrutura racista do nosso país. Então, o que eles pensam? Ali, um lugar de produção de conhecimento não é lugar para pessoas brancas, mas o lugar de desvio de integridade, se eu posso dizer assim, é o lugar das pessoas negras, porque foi assim que foi aprendido. E aí você pensa, é uma menina também que é reprimida, ela não pode nunca que ela vai ter aquele lugar de ser alguém que atua no militarismo, e tomara que não seja mesmo, porque não deixa ninguém ouvir isso não, mas que espero que ela seja melhor aproveitada, mas assim, sabe, ela nunca vai se ver naquele local ali, não vai continuar sendo um local que é estruturado para que homens tenham melhor desempenho, porque homens não vão ter o cabelo como ela tem, homens não, sabe? Então eu acho que essas questões são bastante importantes, e principalmente para a gente discutir. E até os enunciados, né, dos livros, nos enunciados sempre são os homens que são os empresários e a mulher é sempre a dona de casa. Não que ser dona de casa seja uma questão ruim, mas o homem é sempre o homem de sucesso, o empresário, né? E a mulher é sempre numa posição subalterna, né? E a gente não consegue ver um livro onde exalta a mulher, né? A gente sempre vê anunciados onde a mulher foi comprar o pão para fazer a janta do marido, foi comprar o legume para um bolo do filho, sabe? E o homem é sempre, não, porque o homem é o advogado de não sei de onde, o homem é um empresário, um homem de sucesso. Até os na livros. verdade, eu fui corrigida aqui, porque na verdade é bom que as meninas entrem e tomem conta realmente de todas as áreas da sociedade, né? Que a gente ocupe todos esses espaços, que a gente então possa fazer essa transformação revolucionária que a gente precisa realmente fazer. A gente alcança todos os locais mesmo, todas as estruturas. Isso que vocês falaram desse lugar, né, de ocupar esses espaços, assim, eu sou professora de matemática, ministro da disciplina de cálculo, e é recorrente, toda vez que eu inicio uma nova disciplina com uma nova turma, passa 1 ou 2 semanas, vem uma menina negra, quando tem uma menina negra em sala, perguntar se eu sou professora efetiva ou se eu fui contratada. Quando eu esqueço de falar isso, eles sempre me perguntam, e quando eu falo que sim, sou professora efetiva de um instituto federal, elas começam a perguntar coisas, mas como que foi a prova? Mas você teve alguma questão de cota? Como é que foi passar por esse processo? E aí elas fazem uma série de perguntas que você vê que elas estão, assim, buscando por posições que elas possam se inspirar, tentando encontrar caminhos, né? E é muito significativo isso, né? Principalmente quando você inicia uma nova aula e você vê que os olhos brilham e que eles olham com aquele olhar de espanto, assim, de nossa, que legal, né? Tem uma professora que é negra, tem um professor que é negro, e eu acho que essa questão ela é muito importante. E aí eu gostaria de saber de vocês como é que vocês observaram na pesquisa e também na história de vida de vocês que as mulheres e as mulheres negras têm negociado ou têm enfrentado esses obstáculos? Assim, o que tem ficado para vocês de mais importante ao conhecer essas histórias de vida? Assim, de mais importante, cada uma me marcou, né, como vocês viram. Teve uma que contou que quando ela sofre algum assédio, antes dela se posicionar e tal, a reação dela era tentar justificar que ela era para o aluno vê-la como mãe. E aí ela falava assim, que é isso, eu tenho a idade de ser sua mãe, sabe? E aí ela ficava tentando justificar isso, sabe? Tentando criar um laço para o aluno não assediar ela. E aí ela falou que hoje, quando ela sofre um assédio, ela já expõe, sabe? Ela já coloca o aluno ali
na posição de um assediador mesmo. E eu aprendi muito sobre se posicionar, sabe? E sobre estar ali e falar que não, eu defendo sim o feminismo, sabe? Eu sou uma pessoa que é feminista sim, e eu sou evangélica, né? E aí, nessa posição da igreja e tal, então tem muita gente que fala, não, mas você não pode ser, sabe? Eu até entrevistei uma pastora, uma dessas entrevistadas, é uma pastora, e eu acho que vocês assim já conseguem associar quem é a pastora, sabe? A pastora é a que falou que é vocação, sabe? Que Deus coloca você naquele caminho e tal. E ela tentou justificar que o machismo não existe, sabe? E que ela não precisa se posicionar porque tem outras coisas mais importantes. E eu entendo hoje que preciso sim, sabe, me posicionar, preciso sim assumir a posição de mulher e mostrar que eu sou oprimida, sabe, que as pessoas elas não aceitam que você ocupe determinado lugar, determinada posição. E recente agora, eu comprei um carro, né, porque eu trabalho longe e tal, e aí eu comentando em um grupo de pessoas que eu conheço e tal, contando que eu comprei um carro, e elas falaram, seu namorado te deu? Nossa. Sabe? E assim, não, eu comprei, sabe? Eu posso comprar. E aí as pessoas, às vezes, eu até acho que pode ser sem maldade, mas eu continuo acreditando que tem um pouquinho de maldade, sim. E aí as pessoas, não, porque eu pensei que tinha sido ele, porque você mora em Caxias, ele não mora em Caxias, sabe? E aí um discurso que eu vejo que eu preciso sim me posicionar, e aí eu já arrumei uma briga e tal. Uma briga não é uma discussão, já. Às vezes a gente precisa brigar também, né? Eu entendi, né, ao longo da minha dissertação, que às vezes eu vou precisar brigar sim. E hoje eu já consigo me ver como uma pessoa que se posiciona melhor. Então, acredito que com a minha dissertação, com o trabalho dessas mulheres, abriu meus olhos para várias coisas que eu não enxergava, sabe? Para várias coisinhas que eu deixava passar. E que hoje eu não deixo passar. Quando você pergunta o que ficou de mais importante, assim, né, em relação a essa superação, foi mais ou menos isso, né? Em relação à superação dos obstáculos e tal. Para mim, essa pesquisa é muito, muito, muito importante, porque até foi uma fala, né? Que assim, os professores do PEMAT foram fundamentais, assim, para eu pensar a minha pesquisa, para me direcionar. Posso falar de todos eles aqui, de uns principais. Eu também quero agradecer a minha orientadora, Viviane Morcelli, meu orientador Antônio Fontes, que é o Tony, a gente chama ele de Tony. São pessoas assim que os artigos escritos por eles, as produções deles assim vinham muito de encontro a mim, sabe? Da Viviane enquanto a questão de gênero, do Tony enquanto a questão de raça. E a gente vai vendo como tem essa questão, como eu falei, do recurso relacional, de como os professores e professoras vão incentivando você e vão te ajudando a dar um direcionamento para sua pesquisa e tal. Mas voltando assim, esse assunto do que eu penso que seria mais importante, pensa, ao longo de toda a fala, de toda a entrevista com a professora, você pensa, foram 4 horas de entrevista, então tem muita coisa. Na verdade, eu até fui questionada, eu poderia ter conversado com outras pessoas, por que uma entrevista é tão longa? Mas eu acredito que a gente conseguiu extrair bastante coisa, ainda estou em processo de finalização, tem bastante coisa para extrair, coisas que eram recorrentes na fala dela e que marcavam realmente o fato dela ser uma mulher negra e da presença dela num instituto de matemática. E aí, mas o que mais me chama a atenção é que a história dela se parece com a minha, sabe? A história dela, eu me vejo vivenciando as coisas que ela viveu. Então, a gente, voltando ao que eu estava dizendo, né? Por exemplo, o Thiago Hartz, ele falava assim, que a gente, quando vai escolher um tema de pesquisa, não tem jeito. A gente quer falar sobre uma coisa que está ali no nosso sangue, que a gente, sabe, que a gente vive. E é isso. Então, eu acho que quando eu falo sobre a minha pesquisa, me toca muito porque é um assunto extremamente urgente,
para se discutir em todas as áreas, principalmente na matemática, como a gente já conversou aqui, é um local em que as pessoas acreditam que não seja, o Vitor vai chamar até de confusão epistemológica, quando alguém acha que não é um local apropriado para se discutir. Um local não, né? Uma área de conhecimento apropriada para se discutir isso. Mas eu fico pensando que aquilo ali falava da minha vida, sabe? E aí, quando eu posso juntar duas coisas, por quê? Em vários momentos você pensa, cara, eu posso juntar a matemática, que é a minha vida, porque você fazer isso, a matemática e outras questões, as questões sociais, as questões de gênero, de classe, não, são uma coisa só. Quando alguém, porque a gente está acostumado a ouvir o quê? Sempre. Então, ela é da área de humanas, ela é da área de exatas. Cara, quando eu entrei no PMAT, eu pensei, eu estou fazendo, então, um curso que é da área de humanas, sabe? E, na verdade, essas coisas não são assim, não existe essa dicotomia, esse negócio de separe ponto final. Não é, as coisas estão entrelaçadas. E aí eu acho que fica muito mais difícil de fazer essa análise do que, sabe, quando alguém... Porque, às vezes, as pessoas falam assim, ela está indo para uma área, por exemplo, da discussão sobre raça, de gênero, ela quer fugir da matemática pura, do negócio difícil. Não é isso, cara, não é. Na verdade, quando a gente está estudando a matemática sob uma perspectiva social, da raça, do gênero, da classe, o negócio atinge um nível de profundidade maior, na minha perspectiva, entendeu? É o que eu penso. Então, eu acho que a minha pesquisa, o que fica de importante para mim é essa relação que não dá para separar. Como que eu vou pensar um instituto de matemática sem enxergar pelos olhos ou pela ótica da raça, da construção do conceito de raça, ou sem enxergar pela questão do gênero, sabe? Não tem como, pela questão de classe, porque quem está ali são pessoas, sabe? São pessoas que perpassam por essas questões. Então, eu acho que, para mim, muito importante é que a pesquisa, estudar essa trajetória da vida dessa mulher, vem de encontro a tudo que eu passei e que eu vivi. Porque eu não me entendi como uma mulher negra na graduação. Eu vou te ser sincera, eu nem... Assim, eu olhava que tinha algumas coisas, né? Algumas coisas estranhas, algumas falas de algumas pessoas, o meu comportamento, determinados lugares, minha retração, meu medo de falar. Mas quando eu entro no mestrado, que a gente tem um acesso a uma outra forma de pensar matemática, aí eu vou me tornando, então, uma mulher negra que vai entendendo todos os processos que foram vividos. Então, para mim, isso é muito importante, porque a pesquisa e estudar essa trajetória casa muito com tudo que eu tenho vivido, que eu vivi ao longo desses anos. E engraçado é quando você fala que você é do PMAT, né? Aí as pessoas perguntam, matemática pura? Aí você fala, bom, é acadêmico, né, e tal. Eu vi análise, eu vi álgebra e tal, mas eu também vi gênero, eu falei sobre gênero. E as pessoas meio que menosprezam, né? Acham que você não é da matemática porque você falou de gênero. Eu sinto muito isso quando eu falo com os outros professores e tal, e perguntar se a dissertação foi de quê? Gênero. Ué, não quis fazer matemática? Ué, sabe? Não é matemática também? É sempre uma questão de representatividade, né? E a gente, nós enquanto mulheres negras, a gente vai se descobrindo e redescobrindo ao longo do processo. Então, as histórias que vocês estão narrando por meio das pesquisas, elas vão encontrar figurinhas, né, que vão bater em cada cantinho, né, seja do Rio, seja do Brasil, e eu acho que é assim que a gente vai criando um discurso que ele é cada vez mais forte, considerando esse coletivo. Então, por isso que é importante trazer essas questões e até deslocar a matemática desse lugar que é neutro, desse lugar que não tem interseções sociais, trazê-la para esse espaço e questioná-la, e por isso essas pesquisas são tão potentes. Meninas, eu vou trazer alguns comentários e questões que foram colocadas pelos participantes dessa noite, e eu vou fazendo a leitura e depois a gente vai comentando e discutindo um pouquinho sobre elas, tá bom? Bom, a Letícia Lima diz, né, que ela já escutou sobre as discussões que vocês colocaram, e é assustador como isso destrói ou deixa a gente em dúvida da nossa própria capacidade. Foi uma coisa que vocês realmente colocaram, né, que a gente se depara com esse momento, né, de dúvida da nossa própria capacidade em detrimento de situações que nos são colocadas.
que vocês já vivenciaram a respeito disso? Já se passaram por esses momentos de se questionar da própria capacidade, seja acadêmica, seja profissional, por conta dessas trajetórias, dessas histórias que vocês já viveram? Sim, então, eu acho que foi até... Desculpa, acho que eu cortei a Carol, né? Foi até um pouquinho do que eu falei mesmo, assim. Em diversos momentos eu já pensei, cara, será que eu consegui entrar na faculdade? O que você... Sabe, eu fico pensando alguma coisa por mim, será que eu consegui mesmo? Será que teve alguma coisa que me facilitou? Ou será que eu entrei no mestrado? Por quê? Porque alguém me conhecia, porque alguém me ajudou, ou não foi o meu desempenho, foi como eu lutei para conseguir, sabe? Eu até tenho cuidado de falar assim, porque a gente pode cair assim, pensar que você alcança essas coisas porque, ai, foi, sabe, foi pensando assim na questão da meritocracia, sabe? A gente não pode cair nisso. Mas muitas vezes a gente acaba pensando, que a gente se questiona. Você pensa, será que eu entrei só porque foi por cotas? E aí você começa a questionar. E se não fosse, será que eu ia conseguir? Será que alguém deixou eu falar? Ou será que estão me chamando para falar só porque eu estou falando? Porque tem que ter esse momento de falar sobre questões raciais? Ou será que alguém está vendo que eu produzo mesmo? Está dando importância para a minha pesquisa? Então, eu acho que várias vezes eu já cheguei a pensar nisso mesmo, e algumas vezes eu tinha até essa... Eu ficava com medo, às vezes eu fazia parte de um grupo de pesquisa do Projeto Fundão, que eu amava muito, assim, que era o grupo de transição do ensino médio para o superior, e às vezes quando eu estava lá apresentando com a professora Liliana Nassi, que aprendi muito com ela também, eu ficava pensando, meu Deus, será que realmente eu sei isso aqui que eu estou falando? Será que isso aqui está certo? A gente estava falando de matemática financeira, de geometria analítica, de cálculo, sei lá, de pré-cálculo. Eu falava, cara, e todo tempo, será que isso aqui está certo? Não, deixa eu olhar ali de novo. Não, e eu percebia que não era um medo comum que a gente tem, era um medo de, cara, alguém vai me questionar, alguém vai falar se é isso mesmo, sabe? Então, isso foi muito presente ao longo da minha trajetória aí. Comigo também. E até hoje, às vezes, eu tenho que ter cuidado, né? Às vezes eu acordo e penso assim, será que eu estou no lugar que eu estou porque eu consigo ou porque alguém me colocou, porque alguém me ajudou, né? E às vezes eu até penso assim, será que eu mereço, sabe? E às vezes, nossa, é muito ruim. E não é só do outro, né? Às vezes eu até mesmo penso, às vezes eu fico, gente, mas será que eu consegui chegar no mestrado? Será que eu passei porque eu era boa o suficiente ou porque eu conhecia tal pessoa? Ou será porque antes de eu ir para lá eu fiz tal coisa, sabe? E isso às vezes, até mensalmente. E aí, se a gente não se conhece, né? Se a gente não sabe quem nós somos, né? Se nós não sabemos quem nós somos, se a gente não se posiciona com a gente mesmo, a gente até fica, né, meio bolado com essas coisas. Isso é diariamente. E quando aparece assim algum desafio, não sei a Juliana, mas comigo assim sempre. Quando eu vou entrar em uma turma nova, quando eu vou assumir uma turma nova, eu fico com um medo surreal, assim, eu fico, nossa, será que eles vão me achar capazes? Eu fico, meu Deus, será que eles vão achar que eu consigo? E ainda mais no meio de preparatório, a Juliana até falou, né? Num preparatório, você vê muito homem e tal. Enquanto eu fui trabalhar num preparatório, eu cheguei e fiquei, gente, eles não vão acreditar em mim, eles não vão achar que eu sou capaz, os alunos vão me testar, e eles testam mesmo, né? Homens, principalmente, eles testam muito, se você é bom, se você sabe, e isso é muito difícil, sabe? Nós somos testados diariamente. Verdade, meninas. Eu já tive uma experiência de dar aula num cursinho preparatório, foi uma única noite, que depois eu não consegui voltar na segunda aula. Só tinham homens e era um preparatório para o curso da Polícia Militar aqui no Espírito Santo, e era aula de matemática, e eu, durante toda a aula, ficava me questionando, assim, eles não estão acreditando em mim, eles não vão, eu vou sair daqui, alguém vai questionar na diretoria, na coordenadoria, de que eu não dei uma boa aula e tudo mais. Eu me questionei tanto que eu saí daquela aula, fui para casa e no dia seguinte mandei uma mensagem que eu não consegui ligar, mandei a mensagem falando que não conseguiria voltar mais por questão de trabalho, não consegui falar também o motivo, mas por não conseguir enfrentar aquela situação, né? E você olha para aquela quantidade de alunos, cerca de 50 homens, e você se vê 100% incapaz, porque você é ali uma mulher negra
trabalhando matemática por conta do espanto que é quando você chega em sala de aula, porque eles estavam esperando um homem branco, né, para ministrar aquela disciplina, considerando principalmente um concurso preparatório para Polícia Militar. Então, assim, eu compartilho com tudo que vocês também vivenciaram ao longo da vida e também das participantes, né, das pesquisas de vocês, e realmente isso é muito latente, né? Diariamente, como a Carol diz, todo mês, quase toda semana, você sempre pensa nessas questões. Bom, vamos ver mais algum outro comentário. A Geisa coloca... Geisa, Carol, linda. Realmente, Carol é linda, maravilhosa. Ela é a Juliana. Que maravilha te ouvir falar. Sua pesquisa tem totalmente a sua cara mesmo, até você relatando. Realmente, Geisa, quando as meninas falam, a gente vai se emocionando, né, ao longo da fala. A Maria Aparecida também coloca, maravilhosa a fala da Juliana. Mocinha, YTFF, diz o seguinte, bela reflexão. Muita luta em pleno século que estamos. Acho que essas conversas vamos fortalecendo novas gerações. Parabéns, vozes educadoras negras. Tem reunião, infelizmente ela teve que sair, mas deixou aí o comentário para a gente. Realmente estamos vivendo, né, ótimas reflexões aqui esta noite. O Iago Borges diz o seguinte, ótima fala, mesmo sem expor o nome da entrevistada, é triste conseguir reconhecer quem é ela, uma vez que grupo de mulheres negras que obtiveram esse sucesso é bem restrito. E realmente, né, eu fiquei pensando sobre isso ao longo da fala. A gente fala de um campo tão reduzido que, durante a fala, a Juliana até coloca, né, que vai ter que repensar no nome que você deu à entrevistada, porque é tão restrito esse espaço que, às vezes, a pessoa lê, identifica o contexto e já vai certo nessa pessoa, né, Juliana? Exatamente. A Érica Souza fala que concordou, né, com a Carolina. As meninas carregam um fardo muito grande em relação a roupa, cabelo e comportamento. E a Érica continua, a sociedade se esquece de educar os meninos, né, para um mundo menos machista, realmente. E o Washington traz uma pergunta, né, para a Juliana. Juliana, como você entende a importância do letramento racial para docentes, uma vez que a representatividade não pode ser suficiente no contexto de colorblindness? Juliana, me corrija se eu estiver falando errado. A grande questão é que a gente, quando a gente está no nosso processo de formação no ensino superior, a gente não tem nenhuma disciplina, a gente não tem nenhum momento em que a gente vai fazer esse tipo de discussão. E aí eu estou falando discussão em todos esses âmbitos mesmo, quando a gente está falando de classe, gênero, raça, a gente nunca pensa a matemática sobre essas perspectivas, sobre essas óticas, ou a gente nunca pensa a física, ou a matemática aplicada, não sei. Então, a gente... É de extrema importância. Eu penso que começaria a ser algo interessante a gente ter uma disciplina que viesse abordar esse tipo de assunto, viesse abordar sobre a história dos povos afrodiaspóricos, do povo negro, as contribuições, né? Quem são essas pessoas? Você desmistificar algumas coisas que foram colocadas, que foram associadas à população negra ao longo de muito tempo, né? Falar também que... mostrar, foi o que eu estava até falando, não só no ensino dos anos iniciais, mostrar que existem pessoas, existe produção de conhecimento, existe produção de saber que vem dos povos negros. Então, eu acho que poderia ser algo inicial a gente ter um tipo de disciplina que fosse discutir essas questões, né? A gente vai perguntar aí para alguns professores e professoras, quem sabe, sobre a Lei 10.639, né? Que é uma lei que existe na educação básica, tenha realmente o ensino sobre a história dos povos afrodiaspóricos, né, dos afrodescendentes, e a gente vê que as pessoas não sabem desse tipo de lei, de que é necessário a gente fazer esse tipo de discussão. Fazer essa discussão na educação superior, então, no ensino superior, então, fica inviável, porque, afinal de contas, quem que quer assumir esse tipo de disciplina, falar sobre essas questões, sabendo que você vai tocar em muitos pontos e que, de repente, você vai tocar em seus próprios pontos, né? Que a gente vai precisar, que, de repente, quem está dando essa disciplina, que vai precisar rever, é assim com a gente vai precisar
a rever a nossa atuação nas salas de aula. Então, eu penso que ter, por exemplo, uma disciplina ou ter um curso que vai fazer esses entrelaçamentos, né, dessas questões, e aí não digo outras, questões relacionadas à justiça social, questões relacionadas ao funcionamento da nossa sociedade mesmo, em relação às nossas salas de aula, em relação à matemática, eu acho que precisa partir daí. A gente primeiro, essas coisas precisam ser, deixar de ser uma coisa que a gente fala por detrás ou acrescenta e fazerem parte do ambiente acadêmico. Quando isso acontecer, aí a gente ultrapassa só a questão da representatividade. Tem uma pessoa negra ali, olha, tem outra pessoa negra ali, olha. Não, a gente entende sobre o que a gente está falando, a gente começa a repensar as nossas práticas a partir da consciência acerca de racismo, acerca de gênero, acerca de homofobia. A gente repensa como que a gente dá aula, o que a gente fala, o que nós temos ensinado, e aí sim a gente começa a contribuir para uma mudança de pensamento, para uma mudança de estrutura, para deixar, para impedir que esse sistema venha avançando com esse tipo de estrutura. Então, eu acho que talvez, é claro que é um processo longo e árduo, né? Mas eu acho que talvez a gente começar a pensar sobre trazer essas questões para o ambiente acadêmico e tratá-las dessa forma, mesmo na matemática, porque a matemática abrange isso, a matemática foi pensada por pessoas, pela humanidade, então a gente precisa discutir essas questões na matemática, nas ciências duras, nas ciências exatas, como que as pessoas queiram falar. Então eu acho que isso daí pode ser um ponto inicial. E hoje é muito fácil, né? A gente tem artigos, a gente pode correr atrás de cursos, né? Até a live, nossa live tem que... então, as pessoas têm acesso. Então, na verdade... Não, pode falar, desculpa, Carol, que eu não estava ouvindo você falar. Não, pode falar. Página no Instagram, né? Grupo no WhatsApp. Isso, então, quem falava antes também que não sabia sobre essas questões, né? Agora a gente já está tendo muito acesso aí. Tem o próprio grupo de pesquisa Matemática Queer, né, que vai fazer essas discussões. Existem muitos artigos já discutindo isso também. Então, é interessante que se você sabe que não tem como você que atua na área da educação, a gente pensar o ensino, ou pensar a educação como existiam nos moldes, sei lá, em décadas anteriores. Não dá, a gente sabe que é um processo de mudanças, de transformações que vão ocorrendo e a gente precisa começar a pensar assim também. E também tem, que bom, né? Que antes, talvez, quando que você ia pensar que no Instituto de Matemática, por exemplo, ia ter o PEMAT, que ia dar espaço para ter, dissertações ou teses que iam falar, que iam discutir sobre essas questões e outras questões mais também. Então, hoje em dia, se alguém tiver um pouquinho de interesse, né, basta buscar esses acessos que vai conseguir obter esse letramento, então. Realmente, meninos, o que nós estamos fazendo é limitar, né, cada vez mais esse espaço de desconhecimento, né? Não cabe mais o eu não sei, né? A gente consegue encontrar informação, como vocês bem falaram aí, com o celular você consegue pesquisar, tem redes sociais e tem muita informação aí de qualidade, e as pesquisas chegando agora têm mostrado isso de forma muito, muito potente, então realmente não tem mais espaço para esse espaço, né, de que não sei e não tenho conhecimento. E aí, para a gente finalizar a questão dos comentários, o Tiengo diz o seguinte: parabéns, Juliana, parabéns, Carolina. Incrível como esse sistema é perverso e faz pessoas duvidarem de suas próprias conquistas. A fala de vocês é muito potente, muito bom ouvi-las. Então, com esse comentário do Tiengo, eu vou, né, chegando ao fim desse nosso bate-papo. Foi muito, muito bom, meninas. Aprendi muito hoje com vocês e tenho certeza que estou representando aqui tantas outras pessoas que também aprenderam demais. E este espaço, ele é muito importante, né? O que o Matemática Queer tem proporcionado por meio das lives é de muita potência, porque é um papo com pessoas que investigam, que realizam pesquisas, que têm histórias de vida, e isso ele é muito importante para outras mulheres que se veem, né, que se enxergam em vocês duas, e também para outras pessoas, homens que também estão participando, para aprender mais e para nos ajudar, né, nessa corrente aí de pesquisa e de lutas políticas, buscando maior espaço para as mulheres, e em especial aí para as mulheres negras, considerando as temáticas que vocês apresentaram. Então,
Eu vou chegando ao fim. Em nome do Matemático I, gostaria de agradecer novamente a Juliana e a Carolina por vocês terem compartilhado tanto conhecimento, tantas experiências ricas conosco. E também queria aproveitar para agradecer novamente a Diretoria de Acessibilidade da UFRJ, né, com a presença da Thaís, da Tereza e da Tamires, que fizeram a interpretação de toda a nossa conversa aqui hoje. E é isso, gostaria de novamente agradecer, desejar uma boa noite para todo mundo que está nos assistindo e fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente. Tchauzinho, pessoal. Muito obrigada. Tchau. Obrigada, gente.